Fala, gente! O Corinthians foi eliminado para o Ituano no Campeonato Paulista, um dos maiores vexames de sua história na Neoquímica Arena. E após a partida, a diretoria corintiana bancou o técnico Fernando Lázaro no cargo. Eu vou te falar o que eu apurei. A diretoria bancou realmente Lázaro com convicção. Eu vou te contar o que eu apurei e muito mais nesse vídeo aqui. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Esse vídeo tem um apoio da Clicar Motors e você pode comprar o seu carro seminovo ou carro zero mesmo, com laudo cautelar, tudo coisa fina, amigo, e com a maior segurança lá na Clicar Motors, tá? A loja física deles fica em Campinas, mas a proposta aqui é para que você venha comprar o seu carro de forma totalmente online, 100% online, tá? O telefone tá aqui na tela, o Instagram deles também, o site, para vocês darem uma olhada lá, darem uma paquerada nos carros e você poder comprar o seu carro na Clicar Motors. Fala com o Renato Sanches, que é aqui do clube de membros do canal Café do Setorista. Para você corintiano, é de corintiano para corintiano, você pode confiar e você também pode financiar o carro, né? Além de financiar o carro, você pode pagar a entrada dividida em 18 vezes no cartão de crédito. Para você que é aqui do canal Café do Setorista, inscrito no canal, você tem tanque cheio e documentação grátis, tá certo? Vai lá na Clicar Motors, meu amigo. Vamos começar aqui esse vídeo, né, falando de tudo que aconteceu neste domingo na Neoquímica Arena. O Corinthians empatou 1-1, né, por 1-1 no tempo normal com o Ituano e acabou perdendo nos pênaltis, acabou sendo eliminado nos pênaltis. Primeiro um golaço, né, do lateral aí, pegou de longe, acertou o ângulo, a bola desviou, claro, no Fábio Santos, acabou atrapalhando um pouco o Cássio, e depois o Corinthians empatou ainda no primeiro tempo, né, por volta dos 34 minutos, 35 minutos, uma cabeçada do Paulinho dentro da área, o Corinthians empatou, foi para o intervalo com empate aí em 1-1 com a equipe do Ituano. No segundo tempo, é bom a gente lembrar, né? Só estou fazendo um resumo para eu entrar com o que interessa dos bastidores desse pós-eliminação aí, que o negócio foi feio. No segundo tempo, o primeiro tempo foi do Ituano, não adianta. O Corinthians marcou o bloco médio, chamou o Ituano para o jogo, o Ituano gostou, e o Corinthians só melhorou no primeiro tempo, porque o Ituano depois recua bastante quando abre o placar, que é normal para um time do interior, que estava quase rebaixado. O Ituano foi disputar a última rodada da fase de grupos do Paulista, ainda com risco de queda, e escapou vencendo o Santos por 3-0, classificou. Na penúltima rodada havia sido goleado pelo Red Bull Bragantino. Foi esse o time que o Corinthians foi eliminado na Neoquímica Arena no Campeonato Paulista. Enfim, no primeiro tempo deu o Ituano, no segundo o Corinthians deu uma melhorada, mas acabou não emplacando um bom futebol e perdeu nos pênaltis, com todos os medalhões ali perdendo pênaltis, né? O Fábio Santos, que nunca perde, perdeu a primeira cobrança, depois o Fagner, né, perdeu também, mais uma vez o Fagner perdeu um pênalti e o Gil, e o Ituano acaba aí eliminando o Corinthians no Campeonato Paulista. Logo após a partida, o presidente do Willian Monteiro Alves bancou, né, o Lázaro no cargo. O Corinthians vai ficar aí cerca de um mês sem jogar, e vai ter aí, o Lázaro vai ter direito a mais uma pré-temporada, lembrando que ele já teve uma pré-temporada esticadinha, né? O Lázaro teve já esse ano, na virada do ano, e agora vai ter mais uma pré-temporada, a segunda, né? Para poder ajustar esse time aí, visando a disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores da América e também da Copa do Brasil. O Lázaro foi bancado. Eu vou te falar daqui a pouco, segura aí, se houve convicção realmente da diretoria em bancar o Lázaro, que eu conversei com duas fontes sobre isso e vou te contar. Eu só quero dizer uma coisa. Quem é o culpado? Nunca é um só o culpado. Nunca. Nunca existe um culpado, né? Existem vários fatores, às vezes vários culpados. Então nunca existe apenas um culpado. Eu sei que hoje muita gente vai meter o pau nos jogadores. Ah, mas o jogador é isso, o jogador não pode isso, não pode aquilo, perder para o Ituano, que vergonha. Eu sei. Eu sei que muita gente vai culpar só o Lázaro,
né? Se a gente for na raiz do problema, eu acho que o maior culpado de tudo isso, a maior culpada é a diretoria. É claro, os jogadores têm parcela de culpa? Claro que tem, todos, como eu disse, todos são culpados. Mas eu acho que a empolgação com o Lázaro estava ocorrendo por parte, né, de muita gente que não acompanha o Corinthians de fato, não acompanha. Eu, por exemplo, eu na verdade acompanho muito o Corinthians, 90% da minha carreira é Corinthians, até mais. Enfim, se você colocar para falar do Botafogo, né, enfim, vou dar umas brechas aí. Agora, do Corinthians, amigo, eu acompanho muito bem, eu vejo as pessoas falando do esquema tático do Corinthians, falam de uma maneira totalmente errônea, as pessoas falando que o time do Lázaro empolga, que vai ser os destaques do brasileiro. Calma aí, velho. Se chegarem alguns reforços e olha lá, tá? O que eu fiz, né? Os comentários que eu trouxe no pós-jogo ontem, vou trazer nesse vídeo aqui, não são nem um pouco oportunistas, porque muita coisa eu venho falando desde o início do ano, tá? Primeiro, não dá para ficar isentando o Lázaro de culpa, não. Ele tem culpa, sim, tá? Eu acho que o Lázaro, primeiro, ele erra muitas vezes na escalação, erra nas substituições. O Fausto Vera é o caso mais grave, ele não pode ser reserva do Rony, nunca, nunca. E eu avisei que uma hora isso ia acontecer. Eu falei, gente, e quem me acompanha sabe, vai escrever aqui embaixo, sabe disso. Falei, gente, o Lázaro vai ser eliminado com o Fausto Vera no banco de reservas e o Rony titular, isso vai dar pano para manga. Quem lembra disso pode escrever aqui. Outra coisa que eu sempre falo também, então por isso que não há oportunismo nenhum nesse vídeo, eu sempre digo isso aqui, é que o Lázaro, na verdade, pensa muito nele, que é normal para um treinador que está começando, mas pensa mais nele do que no Corinthians. E eu falo isso na questão de poupar o elenco. O Corinthians não encontrou um equilíbrio. Com o Vitor Pereira poupava muito, com o Lázaro não poupa nada. E tudo na vida tem que ter moderação, nada em demasia é bom. Então é uma coisa que eu sempre falo, e o Corinthians, nesse quesito com o Lázaro, errou feio. O Renato Augusto, eu lembro no jogo contra o Santos, ele meteu a mão na cintura, alugou a lateral esquerda, ficou por ali, não estava aguentando mais. Por que não sai? Porque o técnico tem que ter autoridade. Às vezes o jogador não quer sair, quer ficar de boa lá no canto, né? Que não é nem o caso do Renato, que esse é craque, se entrega muito, mas estou dando de exemplo. Tira. O Roger Guedes nunca sai. O Roger Guedes nunca sai. O próprio Roger Guedes citou um papo lá no Podpah que o Lázaro chamou o Roger para uma conversa logo quando assumiu, falou: eu sei que você fica bravo quando sai, mas eu te entendo. Parece que já estava pedindo desculpas para o jogador se fosse tirá-lo. Enfim, e essa questão de não poupar, não poupou em vários jogos que era para poupar, não poupou contra a Portuguesa, não poupou contra o Santo André, sabe? Foram jogos que não tinha nada a ver contra o Mirassol. Enfim, ele quis fazer resultados. Contra o Mirassol, então, quando ganhou com o time titular, meu Deus, as notas aí, nossa, é o melhor time do mundo. E não era. O Mirassol deu 26 chutes a gol naquele jogo. Ganhou do Água Santa também bem, mas o Água Santa finalizou 13 vezes, ou 13 ou 14 vezes no gol do Corinthians. Não era. E o Lázaro, ele não poupou o time. O que aconteceu? Eu falei, gente, o Renato Augusto, vamos guardar ele para as finais. Eu avisava, ontem até no pós-jogo o pessoal estava lembrando, Samir, você ainda avisou. Então, acho que o Lázaro errou demais nesse sentido. Outra coisa, o Lázaro, ele é muito menor que o elenco. Isso é claro que eu estou falando, é o óbvio, mas isso pode gerar consequências realmente, e quando a diretoria for entender alguma coisa, já era. Né? O Lázaro não cobra o elenco. O Roger Guedes, por exemplo, além de nunca sair, ele, enfim, tem hora que teve jogo que ele apareceu na frente da zaga buscando a bola. Ele marca ou ele não marca, enfim, é um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada? Mas faz o que quer em campo. O Paulinho, por exemplo, ontem, né, no jogo contra o Ituano, o Lázaro tinha que corrigir o Paulinho. Ele fez o gol, que infelizmente no futebol hoje só se vê resultado, mas o Paulinho estava atropelando os jogadores de posição. O Paulinho, ele já nem sabe mais que posição ele joga, porque no futebol chinês já sabe, né? Era aquela coisa que, enfim, o Lázaro tinha que chegar e corrigir o Paulinho, mas como é que ele faz isso? Ele não faz. Aliás, ele mantém, né? Ele consegue manter o Paulinho no jogo e tirar o Adson, que era o melhor jogador da partida, do Corinthians. E eu não sou fã do futebol do Lázaro, mas o certo é o certo.
Enfim, então, ele não corrige os jogadores, ele não corrige. Se tiver alguma deficiência, alguma coisa, se for medalhão, ele não, não, isso aqui, ontem no vestiário, tá? Uma fonte me disse um negócio que era verdade, que é verdade. Ontem era jogo, era jogo pro vestiário, no intervalo, pegar fogo, pro treinador chegar, meu irmão, com sangue nos olhos, falar, nós não vamos ser eliminados por Ituano aqui não, entendeu? E aí, o que acontece, né? Não foi isso que aconteceu, né? Pelo que eu apurei, não foi no vestiário. Então, essa questão do Lázaro, ele está muito, mas muito abaixo do elenco do Corinthians. E isso impede que ele, né, venha ter autoridade. Os jogadores gostam, a resenha, o Lázaro entende todos nós, enfim. Mas o Corinthians, né, não pode viver dessa forma. E aí, vem a convicção da diretoria. A diretoria banca Fernando Lázaro no comando, e eu pergunto para vocês, né, pelo que eu apurei, a diretoria ela fez isso com convicção? Tá? Uma fonte me disse que o presidente do Willian Monteiro Alves bancou o Lázaro realmente com muita convicção. Tá? Agora, o Lázaro não é unanimidade dentro do Corinthians, mas que a maioria gosta dele e realmente o Duílio, né, teve convicção, tá? Que eles acham que o Lázaro está fazendo um trabalho e que está em plena evolução, tá? Esse foi o papo que rolou lá dentro depois da eliminação. Estamos em evolução, os jogadores em evolução, o trabalho em evolução, enfim, está indo tudo bem e não vamos desmanchar isso por causa de uma eliminação. Aliás, não só uma eliminação, mas um grande vexame. É bom lembrar isso. Então, gente, vocês sabem quando eu trago informação, jamais vou forçar a barra em alguma coisa. Não. O que me falaram é que fizeram com convicção, tá? As fontes me passaram que eles realmente, né, a diretoria do Corinthians realmente acredita que o trabalho está sendo muito bem feito, e repito, tá? Isso foi falado ontem lá, após a eliminação, que o trabalho está sendo muito bem feito e em plena evolução, que evolui o tempo todo, tá? Isso foi falado ontem no vestiário do Corinthians após a eliminação para o Ituano. Então, a pergunta que eu fiz aí no título, na capa, na introdução, que eu falei que eu ia responder, mas queria citar algumas coisas para também não ficar passando a mão na cabeça do Lázaro, porque ele não é o pior técnico que passou pelo Corinthians nos últimos anos, mas está longe de ser o melhor também, esse futebol que encanta, que todo mundo falou. Então, queria também fazer algumas colocações, poderia até fazer outras, mas o vídeo ia ficar muito longo. Agora, tem convicção a diretoria? Pelo que as minhas fontes me passaram, conversei com duas, que não, agora tem tempo para trabalhar e ele vai evoluir ainda mais esse time, tá? Uma fonte me disse isso, a outra me disse que no vestiário o papo era esse, realmente, plena evolução. Então, gente, eu poderia apurar outras coisas aqui, não, a diretoria estava meio na dúvida, mas achou melhor bancar, porque às vezes eles não falam em on, né? Não falam na entrevista, mas me passam em off e eu passo para vocês. Mas dessa vez não, é realmente isso. Ele foi bancado nas entrevistas e nos bastidores, a impressão que eles passam é que eles realmente acreditam muito no trabalho do Lázaro. Eles estão convictos que o Lázaro é um grande treinador, que está fazendo um grande trabalho, um trabalho que está em evolução e que muitos jogadores ainda estão em evolução e vão acabar aí depois desses 30 dias de mais uma pré-temporada que o Corinthians vai ter, que só volta a jogar em abril, esses jogadores vão acabar rendendo muito, dando muito retorno ainda para o Corinthians nessa temporada. Pode acontecer, eu acho difícil. Eu acho que o Corinthians precisa de reforços. Eu acho que a diretoria, apesar dela ter essa convicção, será que eles estão certos dessa convicção? Porque eles tinham convicção com o Silvinho também. E depois demitiram o Silvinho em pleno Campeonato Paulista. Eles tinham convicção que o Renato Gaúcho havia acertado a proposta. Essa diretoria não acertou com o técnico ainda, né? Enfim, tantas outras coisas. Aí depois vem Silvinho sem convicção, né? Aí depois vem o Vitor Pereira. Tinham convicção que o problema era só a sogra. Não, né? É um treinador, é um amigo, enfim, um excelente caráter. A convicção que eles tinham que o Vitor Pereira era um cara legal também mostrou que eles estavam errados. Então, a gente tem o direito de desconfiar se essa convicção realmente está certa. Eu, sinceramente, desconfio muito, tá? Não estou falando que eu desconfio da palavra deles, não. Acredito que eles tenham essa convicção porque fontes me contaram isso. Estou falando que eu não boto fé que eles estão certos, entendeu?
porque eles mesmos já provaram que estavam errados muitas vezes nessa gestão. Então isso preocupa porque o Corinthians tem grandes títulos para disputar pela frente, pode ganhar? Pode, mata-mata principalmente. Brasileiro, se não contratar, não vai ganhar, não adianta, tá? No mata-mata até acredito que pode chegar, mas Libertadores acho bem difícil, mas o brasileiro é que eu acho ainda mais complicado por conta do elenco. O Corinthians, para mim, precisa. Isso aí é papo para a gente pôr café na mesa hoje, às 11h30 da manhã, e também o Café da Fiel às 18h15 no fim de tarde. Mas o Corinthians precisa de reforços: um zagueiro, um lateral esquerdo, um meio-campista e um atacante no mínimo. Não tem esse negócio que não precisa de reforços, tá? Depois a gente fala sobre reforços, que eu vou ter novidades para contar para vocês, tenho certeza, essa semana, tá bom? Isso foi o que eu apurei, eles têm convicção do Lázaro, tá? Quis trazer isso para vocês logo cedo. E vocês têm convicção na convicção deles? Hein? Comenta aqui embaixo, fala para mim. Não esqueça de deixar o seu like, tá? Porque esse é o canal que sempre fala a verdade e tem liberdade para poder estar opinando, enfim, em relação àquilo que a gente pensa sobre futebol, sobre o Corinthians. E, infelizmente, foi um grande vexame. Eu não esperava. Por mais que eu tinha as minhas críticas pontuais ao trabalho do Lázaro, eu não esperava uma eliminação para o Ituano, tá certo? Deixa o likezão aí que você vai fortalecer muito o nosso canal, a gente precisa muito de vocês, tá? A gente conta com vocês para isso, por gentileza. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Se você não concordar comigo, pode discordar aqui embaixo que eu vou ler, né? Não dá para ler todos, mas vou ler muitos dos comentários. Que Deus abençoe a nossa semana, tá bom? Não esqueça também de dar uma olhada aí no Clube de Membros. Ontem, vários membros novos no canal, tá bom? Dá uma olhada no Clube de Membros, vem ficar perto de mim aqui, participar de grupo de WhatsApp, de lives, ter o crédito no fim dos programas também. Também dá uma olhada lá no Quai, tá? Vídeos curtos a todo momento. Eu estou lá no Quai pra gente, cada dia, bater uma bola aí com vocês sobre o Corinthians. Vídeos curtos, hein? E você que deseja anunciar no canal Café do Setorista, o e-mail é esse aqui, tá? Vem ser nosso parceiro aqui, um canal, graças a Deus, né, com pouco mais de um ano e muita audiência, você pode olhar os números aí, vem ser aqui o nosso parceiro aqui do canal, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café, até mais tarde, valeu.